Olha, imagina só. Você recebeu um manual de instruções para uma comunidade que está começando a pegar fogo por dentro. É uma boa imagem. Essa é a nossa missão hoje. A gente vai analisar um documento que é basicamente isso, um guia de sobrevivência para um grupo sob uma pressão absurda. Estamos falando da primeira carta a Timóteo, um texto do Novo Testamento que é, assim, surpreendentemente prático. Exatamente. Essa carta, junto com a segunda a Timóteo e a carta a Tito, elas são conhecidas como cartas pastorais, né? Certo. E esse nome pegou porque elas não são para uma igreja inteira. Elas são direcionadas para indivíduos, para líderes que precisavam de orientação. Como apagar esses incêndios e construir algo sólido. A imagem que se pinta é a de uma pequena ilha de cristianismo cercada por um mar de paganismo. E a procissão não era só de fora. Não mesmo. Como a gente vai ver, vinha principalmente de dentro. E o destinatário, o Timóteo, ele é uma figura que quebra qualquer estereótipo de líder, né? Totalmente. Filho de pai grego, mãe judia, aprendeu as escrituras com a mãe, Eunice, e a avó, Lloyd. Mas o que chama atenção são três características muito pessoais dele. Ele era jovem, era tímido e aparentemente vivia doente. É. Vamos combinar, não é bem o perfil que a gente imagina para alguém com a missão de botar ordem numa das cidades mais caóticas do Império Romano. De forma alguma. E essa missão já começa com uma polêmica que durou séculos. Quem realmente escreveu esta carta? A autoria. Isso. O texto se apresenta como sendo do apóstolo Paulo e por quase 1800 anos ninguém duvidou muito disso. Mas aí no século XIX alguns críticos começaram a levantar a sobrancelha dizendo, tipo, peraí, os eventos que o Paulo menciona aqui não se encaixam na linha do tempo do livro de Atos. Como assim? Atos termina com Paulo na sua primeira prisão em Roma e não fala nada dele ter deixado Timóteo em Éfeso, por exemplo. Simplesmente não bate. Então, à primeira vista, parece um quebra-cabeça, com peças faltando. Mas a tradição de que foi Paulo é muito, muito forte. Qual é a explicação para essa aparente contradição? Então, a explicação é que o livro de Atos não conta a história toda. Ah, então tem mais coisa aí. Tem muito mais. A contra-argumentação é bem robusta e se baseia em evidências fortes de que Paulo foi, sim, solto daquela primeira prisão. O próprio Paulo, nas cartas dele, falava que esperava ser libertado, né? Certo. E não é só isso. A gente tem testemunhas históricas de peso. Clemente de Roma, lá pelo ano 96, menciona que Paulo viajou até o extremo ocidente. Que na época todo mundo entendia como sendo a Espanha. Exato. E o Cânon Muratoriano, um documento de 170 depois de Cristo, mais ou menos, confirma essa viagem para a Espanha. Ou seja, tem uma janela de tempo aí que não está registrada em Atos. Exatamente. Eusébio, que é o grande historiador da Igreja Primitiva, e Jerônimo, os dois afirmam que Paulo teve um ministério posterior, que ele viajou, pregou e só depois foi preso uma segunda e definitiva vez, quando foi martirizado. E é nesse intervalo que a carta se encaixa. Perfeitamente. Não é uma contradição, é uma continuação da história. Ok, resolvido o mistério. Agora, vamos para o problema central. Timóteo foi deixado em Éfeso. E Éfeso não era uma cidadezinha qualquer, né? Presença religiosa, assim, colossal. O templo da deusa Diana ou Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E a missão de Timóteo era confrontar certas pessoas que ensinavam outra doutrina. Que tipo de ensinamento era esse que estava fazendo tanto estrago? Era uma espécie de monstro de Frankenstein teológico. Gostei da definição. Era uma mistura perigosa de legalismo judaico, sabe, aquela obsessão por regras, listas, com uma forma bem primitiva de gnosticismo. Gnosticismo, tipo aquele pseudo-intelectualismo? Isso. A ideia central era que a salvação não vinha pela fé em algo acessível a todos, mas por um conhecimento secreto, esotérico, que só estava disponível para uma elite de iluminados. E como isso aparecia na prática? Sem fim. Ficavam presos em debates que não acabavam nunca, especulações que não levavam a lugar nenhum.
O equivalente antigo a se perder em teorias da conspiração na internet. É uma ótima analogia. Muita discussão, muito ego, mas zero crescimento prático para a comunidade. E toda doutrina, seja boa ou ruim, acaba transbordando para o comportamento, né? Quais eram os efeitos práticos disso na vida das pessoas? Aí é que a coisa fica ainda mais estranha. Essa heresia gerou dois extremos opostos e igualmente destrutivos. Ok. Por um lado, você tinha o ascetismo rigoroso. Como muitos gnósticos acreditavam que a matéria, o corpo, era algo ruim, eles começaram a proibir o casamento e exigir a abstinência de certos alimentos. Negando coisas que Deus criou para serem aproveitadas. Exatamente, uma negação total do mundo material. E qual era o outro lado da moeda? O outro lado era um liberou geral, uma falta de freios morais e muita ganância. O raciocínio era tipo, se a matéria é má e o corpo não importa, então o que eu faço com ele também não importa. Nossa. Isso abria a porta para todo tipo de moralidade. E além disso, muitos desses mestres perceberam que a religião podia ser um negócio lucrativo. Ah, Usavam a espiritualidade deles para explorar as pessoas e ganhar dinheiro. Eram gananciosos. Vendiam a palavra de Deus como se fosse mercadoria. é fascinante. Uma única ideia distorcida gerando dois comportamentos tão opostos. A negação total do corpo e a entrega total a ele. Parece um cabo de guerra que estava destruindo a comunidade. Exato. E como Paulo propõe que Timóteo encontre um equilíbrio no meio desse caos? O que é brilhante aqui é que o antídoto não era só mais teoria. Não era um debate intelectual mais refinado. O combate era com a vida. Paulo diz que o objetivo final de toda essa instrução, desse puxão de orelha, era gerar o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. A verdade não era um troféu intelectual, então. De jeito nenhum. Era uma semente que tinha que gerar um fruto concreto, o amor genuíno. Então, a ideia é que a crença correta, a ortodoxia, e a vida correta, a ortopraxia, são inseparáveis, uma prova a outra. Isso. Se o seu conhecimento elevado está te tornando arrogante ou imoral, tem alguma coisa muito errada com ele. A verdade vivida era o antídoto. Ok, mas para proteger a comunidade dessa confusão toda, precisava de uma estrutura, de uma liderança sólida. E a carta dá critérios bem claros para esses líderes, os presbíteros ou bispos. Claríssimos. E quando a gente pensa em liderança hoje, vem logo à mente competência, visão estratégica. Mas o que choca nesse manual do primeiro século é que ele vira essa lógica de cabeça para baixo, não é? Totalmente. É um choque de perspectiva. Das 15 qualificações listadas para um líder, só uma é sobre competência intelectual, que é ser apto para ensinar. Só uma. Só uma. Todas as outras 14 são sobre caráter, vida familiar e reputação. A mensagem é brutalmente clara. O que você sabe importa muito menos do que quem você é. Seu caráter é a sua qualificação principal. Exatamente. Vamos pegar uns exemplos dessa lista. O que mais se destaca? O primeiro item é ser irrepreensível. Isso não significa ser perfeito, claro, mas é não ter nenhuma falha de caráter óbvia, pública, que o inimigo pudesse usar para atacar a reputação da comunidade toda. Numa cultura romana de divórcio fácil, concubinato, isso era um padrão radical de fidelidade. Peraí, tem um ponto que me parece crucial. A carta diz que ele precisa governar bem a própria casa. Então, a vida privada e a vida pública não eram separadas. Não eram. A credibilidade de um líder começava literalmente dentro de casa. Se ele falhasse ali, estava desqualificado. A lógica é, se ele não consegue liderar a família, como vai liderar a comunidade? É exatamente isso. A família era o campo de treinamento, o microcosmo da igreja. A lógica era irrefutável. Como alguém que não consegue cuidar do seu pequeno grupo, vai cuidar da família de Deus, que é muito maior e mais complexa. Faz todo sentido. Agora, vamos entrar num terreno que é delicado até hoje, o papel das mulheres. A carta tem passagens que, lidas literalmente hoje, são muito restritivas. Como a instrução para a mulher aprender em silêncio, com toda a submissão. Como a análise que a gente tem aqui ajuda a navegar nisso. Olha, é um ponto crucial e que exige cuidado.
A primeira chave é entender o contexto. Tanto na sociedade judaica quanto na greco-romana, a participação pública das mulheres era extremamente limitada. Certo. Educação formal para mulheres era algo raro. E no meio desse cenário, Paulo começa com algo revolucionário. Ele quer que as mulheres aprendam. O foco inicial é na educação delas. Ele também orienta sobre a aparência, dizendo que o adorno não deve ser a ostentação, mas as boas obras. Ok, mas e a parte do silêncio e da submissão? É aí que o debate pega fogo. Sim, e aqui uma abordagem útil é o que se chama de transposição cultural. A ideia é diferenciar o princípio universal da sua expressão cultural específica. Princípio versus expressão. Exato. O princípio que Paulo parece estabelecer, se baseando na ordem da criação, é o da liderança masculina na estrutura da igreja. Essa é a ideia central dele. Agora, a forma como isso se manifestava em Éfeso, o silêncio era um símbolo culturalmente muito potente para demonstrar essa atitude de respeito pela ordem. Então, para deixar claro, o princípio seria a liderança masculina naquela estrutura, mas a expressão o silêncio era uma convenção daquela cultura. É uma distinção sutil, mas crucial. Exatamente. O silêncio, naquele contexto, era a forma de não usurpar uma autoridade que a cultura e a estrutura daquela comunidade atribuiu aos homens. O ponto não seria proibir para sempre que mulheres falem, mas sim preservar uma estrutura. Entendi. A questão que fica para hoje é: como esse princípio de respeito à liderança se aplicaria em culturas diferentes, onde o silêncio pode não ter o mesmo significado? É uma discussão complexa. Mas essa distinção é a chave. Entendi. E a carta é um manual de operações completo mesmo, porque não trata só de doutrina e liderança. Trata também de cuidado social. Sem dúvida. E isso fica muito claro na questão do cuidado com as viúvas. Era um problema social gravíssimo no mundo antigo. A igreja de Éfeso tinha um sistema de assistência social bem definido, mas não era um cheque em branco. A ajuda financeira era destinada às verdadeiramente viúvas. E o que definia uma verdadeiramente viúva? Era aquela que estava completamente sozinha, sem filhos, netos, nenhum parente que pudesse sustentá-la. A responsabilidade primária de cuidar de uma viúva, e a carta martela isso com uma força impressionante, era da própria família. Tem uma citação sobre isso que é de uma dureza chocante, não é? É uma das frases mais fortes de todo o Novo Testamento. O texto diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nossa, é muito forte. Pensa no impacto disso. Cuidar da própria família não era uma opção, era uma evidência da fé. A fé não vinha para substituir as responsabilidades familiares, mas para reforçá-las. Negligenciar a família era visto como uma apostasia prática. E tinha um outro grupo de viúvos, certo? Sim. Além das que recebiam ajuda, havia uma lista especial. Eram viúvas com mais de 60 anos, com uma reputação impecável e um histórico comprovado de boas obras. Tipo o quê? Criar bem os filhos, ser hospitaleira, socorrer os aflitos. Essas mulheres não eram só assistidas, elas eram oficialmente arroladas para o ministério de serviço ativo e respeitado na igreja. Elas se tornavam uma força de trabalho valiosa. No final, a imagem que fica é de uma carta intensamente prática. É um guia para a sobrevivência e, mais que isso, para a saúde de uma comunidade que enfrentava ameaças de fora e principalmente de dentro. Exatamente, é um manual sobre como manter a ordem e a sanidade no meio do caos. E no final do capítulo 3, depois de detalhar tudo sobre liderança e comportamento, a carta resume o propósito disso tudo com uma imagem poderosíssima. Diz que a Igreja do Deus Vivo é a coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Essa imagem é forte. Uma coluna sustenta. Um baluarte, uma fortaleza, defende. Isso, a ideia não é só possuir a verdade, mas ativamente sustentá-la e protegê-la. Isso coloca uma responsabilidade enorme sobre a comunidade, não? Gigantesca.
A igreja não era para ser um clube social, um centro de debates. Era para ser a instituição que segurava e defendia a verdade revelada num mundo cheio de fábulas. E isso, sabe, nos leva a uma reflexão final. Qual seria? A gente vê a igreja de Éfeso sendo chamada para sustentar e proclamar uma verdade específica num ambiente que era pluralista, intelectualmente arrogante e hostil. Soa bem familiar. Não é? E uma época como a nossa, em que a própria ideia de verdade objetiva é frequentemente questionada, qual seria hoje o papel de uma comunidade ao se posicionar como coluna e baluarte de uma verdade que considera fundamental? Como se faz isso sem parecer arrogante, mas também sem abrir mão da convicção?